Irmão, vamos ser sinceros aqui. Você está cansado de fazer uma coleção de apps para aprender inglês, assistir inúmeros tutoriais, TikToks e afins para no final depender de legendas para assistir Peppa Pig. Mentira, aqui eu tô enganando. Você só tá aqui para comer, né, seu safado? Bom, de qualquer forma, a única coisa que consigo adivinhar com certeza é que no final desse vídeo você vai perceber que ser fluente em inglês é bem fácil, na real. Cara, todo mundo tem um amigo que estuda inglês há décadas e não consegue sustentar uma conversa de elevador. Eles passam anos e anos em escolas de inglês, decorando regrinha, colecionando apps no celular, pra no final passar sufoco pra escrever um e-mail sem parecer o ChatGPT Final Boss. Tipo, o e-mail do cabo vai estar lotado de "It's not about watching the video, it's about liking and subscribing". Eu sei que foi cringe, mas se você entendeu, faz a boa, vai. Enfim, enquanto isso, sempre tem uns loucos por aí que em menos de um ano já conseguem ler, ouvir, conversar e se virar muito melhor. Tá, mas por quê? Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que separa esses dois tipos de pessoa. E não vou ficar só na teoria. Para cada problema que você vai ver, eu vou te mostrar o que você deve fazer para resolvê-los. Ah, inclusive, no final do vídeo, para quem não for ficar procrastinando ou larpando de estudar inglês, vou mostrar um ótimo próximo passo pós-vídeo. Enfim, chega de enrolação. Capítulo 1. Por que o inglês não é nossa segunda língua? O Brasil é um caso muito engraçado. Ao mesmo tempo que existem escolas de inglês pra caralho hoje em dia, quase ninguém realmente fala essa porra. Segundo o relatório do British Council, com dados da Data Poplar, só 5,1% dos brasileiros com mais de 16 anos dizem ter algum conhecimento de inglês. E quando você aperta ainda mais esse número, fica ainda mais feio. Dentro dessa galera minúscula, só uma pequeníssima parte se classifica como avançado ou fluente. Meu ponto é que o problema obviamente não é falta de escola, material, app ou sei lá, que o ChatGPT não faz upload do inglês direto no seu cérebro. O problema real é como as pessoas estão aprendendo. Então, para já começar bem, a primeira coisa que você deve mudar é o significado de fluência. Irmão, olha esse vídeo aqui. Mesmo sendo um vídeo ultra exagerado, muitas pessoas atribuem influência à total compreensão e à incapacidade de cometer erros. Basicamente, muitas pessoas acham que você ser fluente é falar sem sotaque, ter uma escrita de nível acadêmico e entender tudo de uma conversa. E pra isso, meu amigo, eu respondo apenas com esse vídeo. Vamos que vamos, né? Então, ó, fiz piada dirigida, né? Botemos pra dirigir também, se aprende depois. Não, me faz um zigue-zague aqui no meio da rua. Cara, no próprio português tem gente que não sabe a diferença de mas ou mais, escreve com certeza e fala mortandela ao invés de mortadela. E nem por isso eles deixam de ser fluentes. Se eu pudesse chamar meu parceiro ChatGPTilson da Silva pra resumir, ele provavelmente soltaria uma pedrada desse tipo. Fluência não é perfeição. Fluência é funcionalidade. Quer que eu resuma a fluência em espanhol? Se você entende o que importa numa conversa, sustenta um papo sem travar a cada 5 segundos e se faz entender sem ter que abrir 5 IAs diferentes, você é fluente. Entendido o que é fluência, o que você precisa fazer aqui é alinhar suas expectativas e parar de se medir pelo padrão nativo. Seu objetivo não é ter um sotaque californiano perfeito, mas sim conseguir viver, trabalhar e se virar com o idioma no geral. Se você internalizar isso, você já vai estudar de um jeito completamente diferente. Capítulo 2. Zero to Hero Without Freshness. Beleza, agora que você sabe o real significado de fluência, vou te dar o passo a passo de como sair do zero, ou do famoso eterno intermediário, e de fato começar a caminhar em direção à fluência. E para cada passo vou te mostrar o erro que a maioria comete naquele ponto para que você evite de cair na mesma. Passo número 1. Defina seu objetivo. Imagina que temos duas pessoas. Esse cara aqui foi obrigado a aprender inglês por cobrança dos seus pais. Já esse outro quer aprender inglês para viajar para a Ucrânia. Não preciso te falar quem vai destravar o inglês mais rápido, né? Diferente do cara que foi obrigado, o cara que tem um objetivo claro não vê inglês como apenas uma língua, mas sim como uma ferramenta para ajudar ele em seus objetivos. Esse tipo de pessoa tem um motivo concreto. Ela quer ser promovida para uma vaga que paga em dólar, quer viajar sozinha sem depender de ninguém, quer ter acesso às notícias, ferramentas e trends antes de todo mundo. Enfim, motivo bom e concreto é que não falta. Como disse, essas pessoas não estão simplesmente aprendendo uma outra língua, mas sim usando ela para resolver problemas. Enfim, se você está começando agora, já internaliza um motivo concreto para aprender inglês. Se você não consegue pensar em um, esse já é o seu primeiro problema para resolver, antes mesmo de baixar qualquer app, aula ou curso. Passo número 2. Construa uma base funcional. Aqui é onde a maioria se perde. O cara abre o Duolingo e já começa a decorar as cores em ordem alfabética, tempo verbal com musiquinha, verbo to be de trás pra frente e outras baboseiras que no final só vai resultar em um ensino de inglês genérico, lento e que não gruda. Estou dizendo que essas coisas não são importantes, muito pelo contrário.
Mas você aprender isso antes de construir sua base não surte nenhum tipo de efeito. O que você realmente precisa no começo é uma base funcional. As 1000 palavras mais comuns em inglês cobrem cerca de 85% de qualquer conversa do dia a dia. Parece muito, eu sei, mas pensa assim, se você se dispor a aprender apenas 30 palavras por dia, em um pouco mais que um mês, você já vai ter coberto essas 1000 palavras. Além que você não precisa de um vocabulário colossal, mas sim das palavras certas no contexto certo. Bom, na prática, isso significa que você deve focar em cumprimentos e perguntas básicas. How are you? Where is? Can I have? Verbos do cotidiano, go, have, make, get, take, want, need. Conexão de frases, but, because, so, then, also. Tempo, yesterday, tomorrow, now, later. E expressões que as pessoas usam no dia a dia. Tipo, low-curcannually. Digo mais, se você quer o segredo para acelerar ainda mais esse processo, alinha seu estudo de inglês com seu objetivo. Então, em um exemplo, se você for um programador, estuda a documentação, vê tutorial, checa o Stack Overflow, conversa com IA sobre o tema, mesmo que errado. Se você quer viajar, foca em situações de aeroporto, hotel, trivago, restaurantes, enfim. Faça tudo isso que eu te falei, só que em inglês. Dessa forma, você já começa a ver a utilidade do inglês logo no começo, e de repente, desistir de aprender se torna mais improvável. Passo 3. Exposição. Sem ser um beta! Cara, da mesma forma que você não aprendeu português na aula de gramática, mas sim ouvindo, falando, com a TV, brigando na escola, ouvindo e cantando Gustavo Lima e afins, o inglês não é diferente. Mas a parte do Lime Gustav, né? Meu ponto é que 1 hora de Duolingo por dia ou 2 horas de curso tá bem longe de ser exposição suficiente para aprender a língua. Se você estiver sério para aprender inglês, você deve deixar o inglês invadir sua rotina por completo. E não precisa morar fora para fazer isso. Existem inúmeras maneiras para fazer isso, que literalmente dá para você fazer agora. Vou falar das que pessoalmente acho mais efetivas. Número 1. Mude o idioma do seu celular para inglês. Parece bobo, mas você força seu cérebro a processar inglês centenas de vezes por dia sem perceber. Número 2. Assista séries com legendas em inglês. Ouviu? Inglês. Colocar a legenda em português só vai fazer você ignorar o áudio. E número 3, pessoalmente meu favorito, troque toda a sua base de canais do YouTube e redes sociais gradualmente. Menos nós, por favor. Aos poucos, troque os canais que você assiste por suas versões gringas. Gosta de games, tipo Alanzoca? Comece a assistir o Markiplier. Gosta de programação, tipo o Mano Davin? Comece a assistir o Fireship. Gosta de fitness, tipo Laércio? Comece a assistir o Sansulek. Faça isso por tempo suficiente que tanto você e o YouTube vai começar a literalmente falar outra língua. Essa é uma boa lista de coisas para você começar a se expor à língua. Mas como o próprio título do capítulo fala, faça tudo isso sem ser um beta! Então, não seja apenas passivo. Seja ativo também. Troque algumas atividades de fala ou escrita que você faz no dia a dia e substitua por inglês. Aqui depende muito de pessoa para pessoa. Para quem joga, por exemplo, uma boa prática é começar a frequentar servidores gringos. Para quem tem amigos que falam inglês, troca uma ideia com ele. E para a maioria das pessoas que assistem esse vídeo e usam IA, comece a conversar, mesmo que errado, por voz e chat em inglês para fazer suas coisas corriqueiras. Enfim, troque as atividades possíveis de português para inglês. Passo número 4. Ferramentas são ferramentas. Duolingo, ChatGPT, flashcard, IA que te xinga quando você pronuncia errado. Tudo isso é útil e vai te ajudar bastante no processo. Mas nenhum deles vai te tornar fluente por si só. Elas são ferramentas, e ferramentas sem direção é literalmente só uma procrastinação disfarçada. Você sente que está evoluindo e sendo produtivo, quando na realidade você está fazendo o oposto. Então qual é o jeito certo de usar? Simples, meu camarada. Use IA como o próprio ChatGPT no modo voz, ou o Pingo AI, que é aquela IA que eu te falei que te zoa por errar e corrige sua pronúncia. E usa elas para praticar conversação e pronúncia quando você não tiver com quem falar. Use também um tradutor para tirar uma dúvida rápida, um app de repetição espaçada para fixar vocabulário, enfim. A ferramenta certa no momento certo te salva tempo e acelera o processo. E por último, passo número 5. Abre a boca que eu vou te dar um feedback. Desculpa. Cara, se você abriu esse vídeo sentindo que sabe relativamente bem de inglês, consegue ver vídeos, séries e notícias em inglês, mas ainda sente que falta alguma coisa para destravar, eu tenho um diagnóstico desconfortável. Você provavelmente não está usando o inglês. Irmão, me responde uma coisa. Um cara que lê, estuda e anota tudo sobre natação, mas nunca nadou, vai conseguir competir com o Michael Phelps? Nem fudendo, né? A real é que assim que o cara cair na piscina, ele vai se afogar. Inglês é a mesma coisa, você não fica bom sabendo de inglês, você fica bom usando. Então aqui vai o que você precisa fazer, mas provavelmente não quer. Cara, desde o começo treine as 4 habilidades ao mesmo tempo. Leitura, escuta, escrita e fala. Nada desse scope de
primeiro eu vou aprender a ler e eventualmente eu falo. Quando você deixa a fala só pro final, seu cérebro já tem muito mais experiência em apenas receber informação e zero experiência na hora de falar. E quando chegar a hora do vamos ver, ele vai travar na hora de produzir. Cara, um exercício simples no seu processo de aprendizagem é: ler um texto, tenta resumir ele em voz alta. Ouvir um podcast, escreve 2 frases sobre o que entendeu. Assistir um vídeo, grava um áudio de 30 segundos dando sua opinião. É desconfortavelmente cringe? É pra caralho! Mas é exatamente aí que o aprendizado acontece. Além disso, busque feedback de alguém, seja de um professor, coleguinha que fala inglês ou daquelas IAs que te falei. O formato é de menos, o que realmente importa é a consistência. Bom, entendido como estruturar um caminho efetivo e o que fazer e não fazer, só tem mais algumas outras coisas importantes para falar no capítulo 3. Pare de larpar. Cara, muitos pensam que a maior armadilha do aprendizado de inglês é a timidez, falta de talento ou até mesmo o sotaque. Pessoalmente, eu acho que é o LARP. Vulgo ficar fingindo ou, resumindo ainda mais, adiar. A maioria das pessoas ficam num loop infinito de precisa estar pronto primeiro, faz curso, assiste aula, revisa vocabulário, mas nunca usa o inglês de verdade porque ainda não tá na hora. Spoiler, essa hora nunca vai chegar. Cara, você não nasceu mudo absorvendo tudo da língua portuguesa pra do nada, numa sexta-feira à noite, com 5 anos de idade, chegar pros seus pais e recitar todos os livros de Shakespeare em português sem falha e num modo coloquial. Cara, você começa torto, erra e ajusta, exatamente como você fez com o português quando era criança. Quanto antes você mandar um e-mail em inglês, entrar numa call, pedir algo no restaurante, entrar numa comunidade gringa, antes você destrava e deixa esse processo mais fácil. Cara, se for pra você levar apenas uma coisa desse vídeo, leva essa pedrada aqui que o Daniel Vorcaro falou. Inglês não destrava quando você sabe o suficiente, mas sim quando você começa de fato a usar. Bom, se você quiser começar sozinho, beleza, volta nesse vídeo do começo, anota os passos e bora pra cima. Agora, se você quiser pular a parte de ficar montando tudo sozinho e já começar com estrutura, método e alguém te acompanhando de verdade, quero te apresentar a Free2Go. A Free2Go é uma escola de inglês focada em tudo que apresentei e defendi nesse vídeo. Fluência funcional. O método deles é feito especialmente para quem quer parar de estudar inglês e começar a usá-lo. Seja em situações de viagem, trabalho, negócios ou oportunidades internacionais. Eles dão um motivo e um uso para o inglês. Diferente da maioria que apenas ensina como uma matéria escolar. Eles possuem mais de 17 mil alunos, aulas ao vivo e uma comunidade ativa para sempre te ajudar em cada passo do caminho. E o melhor, eles estão oferecendo uma aula gratuita. Sem enrolação, sem cadastro complicado, clica no link na descrição ou escaneia esse QR Code na tela, entra no grupo do WhatsApp e receba a aula em minutos. Só fica esperto, tá? Que o grupo é temporário. Ele vai ficar ativo por pouquíssimos dias. Então, se você assistiu esse vídeo até aqui e quer de fato destravar seu inglês, esse é seu próximo passo lógico. Eu vou estar pessoalmente lá junto com a equipe deles te esperando. É isso, família. Se esse vídeo te ajudou com o inglês ou a devorar seu almoço na minha companhia, estou aceitando gorjetas em forma de like e inscrição. Falou!